Você sabia que mais de 3/4 de todas as pessoas que menstruam desenvolvem sintomas neurológicos durante a menopausa? Comecei a entrar na menopausa no ano passado e eu fiquei muito louca. Lembrando que louca só a gente pode falar que é louca. Nenhum homem, ninguém fala que a gente é louca, só a gente mesmo. Essa é a atriz Maria Ribeiro, em um evento de Universa, o Universa Talks, contando como foi a chegada da menopausa para ela. Já ouviram falar que a mulher fica louca na menopausa? Pois é, dizem por aí isso mesmo. Mas chamar mulher de louca é um negócio polêmico hoje em dia. Muito embora ainda seja usado de forma casual ou até como piada, e aí eu coloco piada entre aspas, esse termo é carregado de história, preconceito e violência simbólica. Tem raízes profundas na marginalização e silenciamento das mulheres, especialmente quando expressamos emoções, insatisfações ou comportamentos fora do esperado socialmente. Além disso, num mundo acelerado, cheio de cobranças por produtividade e perfeição, onde as redes sociais e a sobrecarga de informação fazem parte da nossa rotina, cuidar da mente se tornou essencial. A pandemia só reforçou isso, escancarando o impacto emocional das incertezas e do isolamento. E com as novas gerações trazendo mais abertura para esse debate, ficou claro que saúde mental não é frescura, é prioridade. Na menopausa, quando o corpo e as emoções passam por tantas transformações, esses cuidados precisam ser ainda mais presentes. Por isso, a gente quis trazer um episódio só para falar de cérebro na menopausa e mostrar que, alerta de spoiler, acontecem alterações biológicas reais no cérebro feminino nessa fase da vida. Mas isso nada tem a ver com loucura. Quer saber mais? Eu sou a Angélica Paulo. Eu sou a Marília Nunes Paulino. E eu sou a Renata Arantes. Vem com a gente para entender melhor essa história no episódio Ando Meio Desligado, do podcast Sem Regras, Menopausa Sem Tabu. A ciência já mostrou que a menopausa está ligada a uma série de sintomas neurológicos. Entre 60% e 80% das pessoas que menstruam vão apresentar alguma queixa de saúde mental nessa fase. E mesmo assim, o cérebro feminino, órgão diretamente envolvido em tudo isso, permanece praticamente ignorado. E essa conta não fecha, né? Quem nos explica isso é a doutora Sônia Bruck, neurologista, professora do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e de Comportamento do Hospital das Clínicas. Eu acho que na medicina, como em outras áreas, a mulher sempre foi preterida, né? Tanto em cargos de chefia, em qualquer área, não é? Da mesma forma, na medicina, as mulheres também foram menos estudadas, né? Os ensaios clínicos para estudar novas substâncias, muitas vezes não têm a proporção que existe na população geral, de mulheres a mais do que homens, né? A depender do que está se estudando. Enfim, veja, eu chego até a pensar o seguinte: se fosse o homem que tivesse menopausa, o tratamento seria muito mais eficaz, esses sintomas, né? Porque, historicamente... Durante o século XX, a maior parte dos estudos neurocientíficos foi feita com cérebros masculinos. O cérebro feminino era muitas das vezes tratado como uma variação ou um desvio do padrão masculino. Diferenças estruturais naturais eram interpretadas como defeitos, não como variações funcionais. O cérebro feminino é cerca de 10% menor do que o cérebro masculino e pesa menos. Mas essas diferenças são porque as mulheres, no geral, são menores mesmo, ou seja, têm massa corporal média menor do que a dos homens. Mas é importante ressaltar que o tamanho ou peso do cérebro não tem relação nenhuma com a inteligência ou capacidade cognitiva. É importante, por exemplo, o cérebro do homem tem mais, tem um volume um pouco maior e mais conexões que a da mulher. Mas a da mulher, ela é mais interligada e muito mais que a dos homens.
Intelectualmente, você não tem diferença nenhuma na capacidade do cérebro masculino e do cérebro feminino. É só uma forma de funcionar diferenciada. E essa é a doutora Cláudia Feitosa Santana, neurocientista com mestrado e doutorado pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Chicago. Outra especialista com sólida formação acadêmica, com quem a gente também bateu um papo para enriquecer a conversa do ponto de vista científico para este episódio. Ok. Hoje a gente até pode saber que as diferenças anatômicas entre os cérebros de homens e mulheres não têm relação com inteligência ou capacidade cognitiva, mas historicamente essas diferenças serviram para justificar uma suposta inferioridade intelectual feminina. E essa visão marcou a ciência, a educação e a posição social das mulheres por séculos. O próprio Darwin, um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, afirmava a inferioridade intelectual das mulheres em relação aos homens. Mas estudos atuais mostram que as diferenças anatômicas são mínimas e não determinam capacidades cognitivas ou intelectuais. A perpetuação desses mitos acabou influenciando quem era estudado, como era estudado e o que se considerava relevante. Hormônios femininos foram vistos como um problema. O ciclo menstrual, a TPM, a gravidez e a menopausa foram, e muitas vezes ainda são, tratados como interferências hormonais que dificultam, aqui novamente entre aspas, a objetividade e a racionalidade das mulheres. Isso reforçou a exclusão de mulheres da ciência, da educação e da política. Entre os séculos 19 e 20, a medicina considerava a menopausa um fator relevante nas causas do desenvolvimento de quadros de loucura no corpo feminino, como melancolia ou lipemania, como era conhecido, e, portanto, justificava a internação de mulheres em hospitais psiquiátricos. A menopausa era apontada como uma das principais causas físicas de transtornos mentais em mulheres, junto com a primeira menstruação, ciclos menstruais irregulares e o pós-parto. Mas não encontramos nenhuma pesquisa direta e mais consistente sobre o tema. Isso poderia explicar por que até hoje temos medo da menopausa. É verdade que as coisas melhoraram, mas esse trauma ficou marcado no nosso inconsciente coletivo. E ele ainda influencia não só como a sociedade enxerga as mulheres, mas também como a gente mesma se enxerga e mede o nosso valor. Superar o estigma não é só responsabilidade das mulheres, mas quando nos unimos e usamos nossa voz, isso pode fazer alguma diferença. É uma forma de deixar um legado e ajudar a tornar esse caminho mais leve para quem vem depois. Esse é um assunto muito importante. Tem uma temporada inteira do podcast 37 Graus com Asmina, chamada Corpo Especulado, que explora essa questão conflituosa e não tão científica da relação entre ciência e o corpo feminino. Quem quiser saber mais, a gente deixa o link lá no nosso site. Mas, para não desviar muito do foco, vamos entender o que acontece de fato com o cérebro na menopausa. Mas existem diferenças porque os hormônios, né, principalmente o estrógeno, ele tem influência em várias regiões do cérebro, né? A gente tem receptores em que esse estrogênio se liga. Então, a gente tem em regiões como na região frontal, na região do cerebelo, na região do tronco cerebral, na região de uma estrutura chamada tálamo, então, na hipófise, né? Então, a gente vai ter, ao longo da vida, influência das flutuações e alterações hormonais, né? Então, de um modo ou de outro, a gente realmente tem uma diferença fisiológica, né, em relação aos homens. O estrogênio tem muitas funções no cérebro. Primeiro, ele protege neurônios, é neuroprotetor, influencia neurotransmissores-chave, tipo a serotonina, que a gente associa ao bem-estar, e a acetilcolina, super importante para a memória e aprendizado. Também melhora o funcionamento das mitocôndrias, que são as usinas de energia das células do cérebro, sabe? E aumenta a plasticidade sináptica, que é a capacidade de adaptação das conexões do cérebro. Isso especialmente no hipocampo, que é nosso centro de memória. Além disso, ajuda a circulação de sangue no cérebro, tem ação anti-inflamatória. Com a falta do estrogênio, o cérebro na menopausa passa por mudanças na estrutura, perde volume, conectividade e fluxo sanguíneo.
há uma redução de até 30% nos níveis de energia cerebral, o que significa que os neurônios não queimam glicose de forma tão rápida ou eficiente como antes. O cérebro ele funciona na base de transmissão, né, de impulsos neuronais. Os impulsos vão dando pulinhos, essa velocidade absurda, então dessa forma as coisas se propagam. Com essa, vamos dizer assim, diminuição hormonal, você ficassem mais lentos para passar de uma célula para outra. Então, isso acaba se refletindo nessa dificuldade de você concatenar as ideias, né? O raciocínio ele pode não ficar tão reto, tão sagaz, tão claro, tão limpo. Essa é a doutora Lina Rosa, psiquiatra formada pela UERJ, 62 anos, já na menopausa há mais de 10 anos. E para ilustrar esses efeitos, a gente também conversou com a Patrícia Fernandes, professora universitária de 57 anos. Né? Eu sou professora, então estou acostumada a conhecer 40 pessoas novas por semestre, né? E de repente eu não lembrava o nome de ninguém, né? Assim, eu ficava super sem graça porque, né, o semestre avançava e eu não lembrava o nome dos alunos, né? E quando veio realmente assim o momento em que parou de fato, os primeiros meses eu praticamente não conseguia dormir. E aí nem preciso explicar que privação de sono, assim, acaba com qualquer, né, assim, vamos dizer assim, possibilidade de você funcionar normalmente, né? A Patrícia teve um câncer de mama e passou por cirurgia. Por causa desse tratamento, ela ficou alguns meses sem menstruar, mas depois o ciclo voltou e ela menstruou por mais uns 2 anos, antes de parar de vez. Um belo dia, pum, acabou, de forma súbita e definitiva. Nesse período de transição para a menopausa definitiva, um dos sintomas que mais a assustou foi a névoa mental, ou fadiga mental, e as dificuldades de memória. Né? Mas a questão com a memória, ela persistiu, e eu comecei a notar não só a questão com a memória, mas assim, era como se tivesse uma neblina mental mesmo, né? Então, assim, eu não me reconhecia, pensando, sabe aquela coisa que a gente, né? Quer dizer, a mente e o eu, eles se misturam, né? A gente, assim, às vezes parece que são a mesma coisa, não são, mas parecem. E quando a sua mente começa a fazer coisas que você não entende, né? Tipo assim, mas peraí, eu era boa nisso, gente, peraí, eu nunca tive problema, né? Então, por exemplo... A névoa mental é como uma sensação de confusão, lentidão no pensamento, dificuldade de concentração, de encontrar palavras muito usuais ou de lembrar de coisas e compromissos que antes você não esqueceria, como se a mente estivesse nublada ou meio bêbada. A percepção de que a névoa mental possa ser um sinal de alguma condição mais grave, como Alzheimer ou demência precoce, é bastante comum e assustadora. Inclusive, eu já estou vivendo isso. Em primeiríssimo lugar, entender o seguinte, aí vou falar bem medication, né, para as pessoas. O cérebro, ele é um órgão como outro qualquer. A gente fica achando que o cérebro é algo muito... É nobre, mas assim, a gente coloca ele num status quase que de abstração. Mas ele é um órgão, ele funciona, ele é um apanhado de células banhadas ali em hormônios. Então, a menopausa não é uma fantasia, porque essa regulação hormonal que a gente tem para funcionar e para garantir a reprodução, ela paulatinamente vai diminuindo ao longo da vida da gente. A doutora Sônia traz um contraponto de que há uma percepção de que a memória não é mais como antes. Mas nem sempre isso representa uma falta que signifique um declínio cognitivo real ou fora do esperado. Eu faço um contraponto que essas queixas elas são muito comuns na população em geral. Claro que mais em mulheres, mas ao redor de 70% das pessoas, se você perguntar, acham que tem problema de memória, né? E de fato não vai ser 70% das pessoas que vai ter de fato problema de memória. E é o que mais ou menos acontece com a mulher na menopausa. Tem muitas queixas, uma percepção de que não é como era antes, mas quando você faz testes objetivos para medir
atenção, para medir a capacidade de memória, tudo, você não encontra uma alteração em relação às normas gerais, né? Então, assim, é uma percepção, é o que a gente chama de declínio cognitivo subjetivo, né? A pessoa se percebe diferente, mas não é mensurável, né? Mas, com certeza, é uma percepção que nada melhor do que a própria pessoa julgar como ela era antes e é atualmente. Por outro lado, o cérebro feminino sofre alterações durante a menopausa que o torna mais predisposto a condições como demência e doença de Alzheimer. Ao mesmo tempo, se a gente for ver alguns estudos, existem alterações na espessura cortical, que é a parte bem externa do cérebro, comparando-se mulheres que estavam antes da menopausa e pós-menopausa, né? E também existe uma maior quantidade de alterações da doença de Alzheimer, as alterações patológicas. Na doença de Alzheimer, a gente tem o acúmulo de 2 proteínas no cérebro, o beta-amiloide e a proteína tau. O que acontece? As mulheres, elas têm maior depósito dessas proteínas no cérebro se comparadas com homens de mesma idade, tá? Embora a cognição esteja normal. Então, possivelmente, a gente tem uma maior resiliência a esse depósito, né? E é uma das explicações, entre várias que tem, para o aumento de frequência de mulheres com doença de Alzheimer, né? Que é a forma mais frequente de demência, né? Tem alterações funcionais também, então, com exames funcionais, então, de metabolismo, quanto está se usando o metabolismo cerebral, também a mulher tem áreas que têm menor metabolismo, que são especificamente áreas também ligadas à doença de Alzheimer. Vale lembrar que as queixas cognitivas nessa fase da vida podem ter várias causas. É uma questão complexa, multifatorial e não linear. Né? Porque esse tipo de queixa, se é muito frequente, pode estar relacionada a depressão, por exemplo, ansiedade, a problemas sistêmicos, né? Então, outras doenças, né? Pode estar relacionado a doenças reumatológicas, pode estar relacionado a anemia, alterações de vitamina B12, a problemas renais, a problemas hepáticos, enfim, tem várias causas que a gente precisa avaliar, né, e que são tratáveis. Então, por isso a gente sempre fala que nada melhor do que a pessoa se comparar a ela mesma, né, mas você tem que ver o quanto você está repetindo o mesmo erro ou a mesma falha, vamos dizer assim, né, para tomar e procurar ajuda. O que a gente está tentando trazer aqui de informação de forma mais consolidada e simples, com a ajuda de especialistas, a Patrícia precisou pesquisar e ir atrás sozinha para entender melhor o que estava acontecendo com ela. Quando começou a névoa mental, eu já estava tendo a questão da dificuldade, né, de memorizar as coisas, de lembrar as coisas. Já estava tendo outros sintomas físicos também, né, como a dificuldade de dormir. Na verdade, não era dificuldade de cair no sono, era dificuldade de passar a noite inteira dormindo, né? Eu acordava no meio da noite sem sono, né? E já tinham começado os fogachos. Então, dentro desse pacote, eu falei, essa névoa mental é um dos sintomas, né? E as pessoas, na verdade, quanto mais, né, foi passando, e mais, assim, eu fui me interessando, como eu falei para você, eu procurei ajuda não só de especialistas nessa área, mas também, assim, eu sou pesquisadora também, né? Então, é aquela coisa, sabe? Eu sou muito curiosa. Falei, não vou só pegar essa resposta que está aqui, não. Eu vou ver o que se fala sobre o assunto, né? E tem várias coisas que as pessoas nem falam, assim, quando falam de sintomas da menopausa, seja dos físicos, seja dos mentais, não trazem de primeira essas coisas, né?
A doutora Sônia contou que raramente as mulheres que chegam ao consultório com queixas como esquecimento ou depressão associam esses sintomas à menopausa. E os médicos muitas vezes não investigam essa conexão. Eu não me lembro de ter visto ninguém que chegue nessa idade, né, 50 e poucos anos, 50 anos tal, que relacione com menopausa algum dos sintomas, né, de esquecimento, de depressão, nada, né. Não me lembro de fato. Então é um desconhecimento mesmo, né? Por causa desse desconhecimento, as pessoas também não se preparam para esse momento da vida. Né? Então acho que falta um preparo ao longo da vida, né? Assim como as pessoas também não estão preparadas ou não se preparam para aposentadoria, né? Enfim, são assuntos que são meio tabu, entre aspas, e que está melhorando, né, a comunicação e o conhecimento e a disseminação de conhecimento. E ainda há o despreparo geral dos especialistas no acolhimento da menopausa. Acho que entre os profissionais de saúde também existe um desconhecimento, não sei se descaso seria apropriadamente a palavra, mas tipo assim, mulheres que vão com sintomas depressivos, tem que se perguntar se ela está na menopausa ou não, né? Ou mulheres que estão com queixas de atenção ou de sono, tal, muitas vezes não acaba sendo indagada sobre menopausa, né? Quando entrou na menopausa, se tem alterações que possam estar ligadas à menopausa ou na perimenopausa, né? Então, acho que existe um desconhecimento e talvez um pouco de descaso quanto aos sintomas de uma forma generalizada. Antes de continuar, uma pausa rápida para lembrar. Informações detalhadas deste episódio e dos outros estão disponíveis no nosso site semregraspodcasts.com.br. Meu nome é Eliana Rossetti Fausto, mas eu tenho um apelido que meus irmãos me deram, que é Lili, então eu gosto de ser chamada de Lili. Eu fui professora de educação física escolar por toda a minha carreira, por quase 30 anos. A Lili já está na menopausa há 9 anos. Ela tentou descrever para a gente do que é que estamos falando quando falamos dos fogachos, esses tais calorões da menopausa. Ele é um calor que muitas vezes vem do nada, porque parece que o corpo tem uma engrenagem e que eu lembro que no início parecia que era a cada 40 minutos, uma distância de 40 minutos. Uma época eu cheguei a contar nesse início, né? E bem no início, assim, eu passava muito mal, porque você estava sentada, o calor vem do nada, né? É um calor que vem do peito para cima e as costas também, para mim, ficavam muito quentes, né? Ficavam muito quentes. E a sensação de querer tirar toda a roupa possível, né? As ondas de calor são consideradas um marco característico na menopausa. Até 85% das pessoas que passam pelo climatério, que é o período que vai do fim da função ovariana, desde a perimenopausa até a pós-menopausa, apresentam esse sintoma. No meu início, eu tinha os calores, eles brotavam assim, as gotinhas de água brotam na pele da gente. E a sensação que está todo mundo te vendo, sabe? Então, esse desconforto que eu não sei o que faço nessa hora, sabe? É muito complicado. E aí eu fui... Essas ondas de calor são desencadeadas pelo cérebro. São um sintoma neurológico legítimo. E também é um calor que vem quando você se emociona, quando você se vê numa situação delicada para conversar. Eu me sinto um pouco nervosa, tensa, sabe? E aí
vem, aí me desconcerta, eu fico... A entrada da Lili na menopausa foi drástica e sem aviso prévio, devido a um câncer de mama. Embora ela ainda menstruasse aos 53 anos e sua médica tenha dado um bloqueador para evitar a menstruação durante a cirurgia, ninguém, pasmem, ninguém a preparou para a menopausa. Uma pergunta, Renata, eu não tive essa conversa, quer dizer, eles não tiveram essa conversa comigo, até porque aos 53 anos eu também menstruava. Eu lembro que eu operei em janeiro e é num período que talvez viria a minha menstruação. E a minha médica me deu um remédio falando, olha, eu vou te dar um bloqueador da sua menstruação para a gente não correr risco de você menstruar, né, nesse período. Ok, então, assim, eu estava muito tranquila com a minha menstruação, entende? Assim, no meu ciclo menstrual. Mas ninguém me falou nada, né? Ninguém me falou nada. Assim, Ela começou a notar uma grande diferença no seu corpo quando começou a tomar o letrozol, um remédio anti-hormônio que precisa tomar por 5 anos. Lembrando rapidamente que no episódio 2, contamos com mais detalhes um caso de menopausa induzida por tratamento de câncer, o caso da Ana Cristina. Se você quiser saber mais deste caso e de outras experiências de menopausa que fogem às experiências mais comuns, depois deste episódio, corre lá para ouvir o número 2. Voltando a Lili, ela chegou a chorar na frente do seu oncologista, dizendo... Porque eu falava assim, essa não sou eu. Eu não sou assim, né? Porque eu acho que o remédio também me deixou um pouco depressiva e eu sentia muitos calores e... O médico trocou o remédio, mas em nenhum momento mencionou a menopausa, ilustrando o que foi falado anteriormente sobre o despreparo dos especialistas. Mas ele em nenhum momento falou no sentido da menopausa e a minha mastologista também não trouxe essa possibilidade, olha, a partir de agora... você vai entrar na menopausa. O que é isto? Você vai sentir isto, né? Ou pode ser que você sinta, porque tem mulheres que não sentem, né? Então, eu fiquei à deriva. Além disso, por sua mãe e irmã nunca terem tido esses sintomas, ela acabava se sentindo sozinha. Por fim, ela percebeu que precisava se adaptar a essa nova realidade, já que não foi preparada nem pelos médicos. Então, ela adaptou suas roupas, anda sempre com uma garrafa d'água e um leque a tiracolo. Maravilhosa. Mas falou muito também da importância de se acolher e compreender que, embora seja, segundo ela própria, algo muito chato de se ter, é fundamental conhecer os próprios processos. E falou também que usa medicamento para diminuir a intensidade dos fogachos. Eu tomo o Alentus, né? Que a minha ginecologista... ela lutou para que eu conseguisse tomar, porque é um antidepressivo, né? E eu falava para ela, mas eu não tenho depressão, eu não preciso disso, eu não vou tomar, eu sou meio avessa a remédio, sim. E ela falou, mas não é porque se você tem depressão ou não, é o poder químico desse remédio que atua... nessa relação do seu fogaccio. Eu acho que esse remédio me ajuda muito. E aí eu parei de brigar. A Lili, com o tempo, passou a falar abertamente sobre a menopausa e os seus calores, inclusive em contextos de trabalho, e hoje convive bem com isso. O termo médico dos fogachos é sintomas vasomotores, ou seja, são causados pela contração ou dilatação dos vasos sanguíneos, resultando em uma onda repentina de calor, geralmente no rosto, pescoço e peito. É comum suar, como a Lili falou, e o rosto pode ficar vermelho, como se a pessoa estivesse corando. Depois que passa, se a pessoa perder muito calor corporal de repente, pode sentir frio ou calafrios. Durante a menopausa, a queda nos níveis de estrogênio, especialmente o estradiol, que é o mais potente, afeta diretamente o hipotálamo, a parte do cérebro que controla a temperatura do corpo. Essa mudança hormonal interfere no funcionamento de neurotransmissores importantes, como a serotonina, noradrenalina, acetilcolina e dopamina. Esse desequilíbrio é o que causa, entre outros sintomas,
como no perfil da cognição, no humor, na memória e na qualidade do sono, os fogachos, como suor, palpitações, angústia e ansiedade. Ou seja, não é só um calor, é um mal-estar generalizado. E o mais surpreendente é a duração. Cada onda de calor pode durar de alguns segundos até 30 minutos. E o pior é que os sintomas costumam persistir por 3 a 5 anos, mas em muitos casos podem se arrastar por 10 anos ou até mais. É muito tempo lidando com esse desconforto. Mas como a gente sempre gosta de enfatizar aqui, cada corpo é um corpo. Não são todas as mulheres que vivem isso da mesma forma. Existem padrões diferentes de fogachos em intensidade e frequência, e de quando começam e quando desaparecem em relação à última menstruação. Estudos já mostram que mulheres que apresentam fogachos precocemente podem ter maior risco de doenças cardiovasculares. Mulheres negras tendem a ter ondas de calor mais frequentes e intensas que as caucasianas, enquanto as asiáticas relatam menos ondas de calor. Não se sabe ainda qual a razão. Temos que falar também dos suores noturnos, que são uma forma de fogacho que acontece durante o sono. Eles já foram associados à presença de lesões na substância branca do cérebro, aquela que conecta as áreas cerebrais. Quanto mais suores noturnos a pessoa tem, maior tende a ser o número dessas lesões, o que pode levar a um problema cardiovascular e cognitivo no futuro. Então, apesar de muita gente, inclusive médicos, ainda tratar os sintomas vasomotores como algo só incômodo ou uma coisa chata de se ter, repetindo a expressão que a própria Lili usou durante a entrevista, eles podem ser um sinal de algo mais sério. Minimamente, relatos desses sintomas vasomotores graves e frequentes deveriam motivar os médicos a darem uma atenção maior à saúde cardíaca e cerebral dessas mulheres ou pessoas que menstruam, né, Renata? Bom, mas fazer o que então? Quais são os recursos para lidar com esses sintomas? Em nossas conversas sobre as linhas de tratamento, a doutora Cláudia apresentou uma estrutura clara de 3 linhas principais. Terapia de reposição hormonal, a TRH, como primeira opção, seguida por antidepressivos e, por último, fitoterápicos. Em primeiro lugar, se nós temos sintomas da menopausa e nós estamos nos sentindo extremamente desconfortáveis, você busca um ginecologista para ver o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. E qual é a primeira linha de tratamento? É a reposição hormonal. A reposição hormonal, como o próprio nome diz, age repondo hormônios que o corpo não está produzindo em quantidade suficiente, impactando o cérebro da mesma forma que quando os níveis eram mais altos, o que pode melhorar o humor, diminuir as ondas de calor e fadiga. Essa reposição consiste na utilização do estrogênio e progesterona. O estrogênio como principal hormônio e a progesterona, que é indicada para a proteção do endométrio e pode ajudar mulheres a dormir melhor, caso a insônia esteja ligada à queda dos hormônios. Mas é importante identificar o que é sintoma característico da menopausa ou não. Você vê a mulherada querendo colocar tudo de ruim que acontece com elas na conta da menopausa. E não é por aí. Não é assim. Nós temos sintomas que são claramente e não deixam dúvidas nenhumas de que são da menopausa, que é irregularidade menstrual, que é ondas de calor e que é ressecamento vaginal. Por isso é importante o conhecimento sobre a menopausa para ir percebendo e reconhecendo os seus próprios processos. Você está nessa fase. Aí pode vir outras coisas, pode vir problemas para dormir, pode vir irritabilidade, pode vir fadiga, pode vir depressão, pode vir uma série de outras coisas. Só que todas essas podem ser da menopausa, como podem não ser da menopausa. E aí o cuidado que cada mulher tem que ter é como se elas estivessem fazendo um experimento com elas mesmas, para entender o que é ou não da menopausa. Para quem faz reposição hormonal, o parâmetro é se os seus sintomas estão melhorando ou não. E depois que você entrou na menopausa, ou se você estiver fazendo reposição hormonal, você não faz dosagem de hormônio. Porque você não precisa fazer. O seu parâmetro é se os seus sintomas estão melhorando ou não.
para a mulher que faz a reposição hormonal. Eu tenho um bando de amiga que vai lá e faz a checagem de hormônio para saber se o que está faltando é o hormônio, se vai aumentar ou não. Isso está errado? Isso não é uma medicina baseada em evidência. Isso não é seguir protocolos internacionais de como cuidar da menopausa, ou seja, dos sintomas dessa fase. Ela criticou a realização de dosagens hormonais desnecessárias, afirmando que... Primeiro lugar, que é uma crítica que eu faço à medicina privada brasileira, é que os médicos pedem as dosagens hormonais. E elas são completamente inúteis. Você não faz isso. A prática baseada em evidência, que é a medicina baseada em evidência, você não faz dosagem hormonal para nada. Não adianta nada. As mulheres que não menstruam, elas fazem o FSH, que esse é o único que vai indicar se você está próximo da menopausa ou não. E são as únicas mulheres que realmente precisam. Mas como a doutora Cláudia foi categórica quanto à testosterona. Não se usa testosterona para tratar sintomas de menopausa. A testosterona não está em protocolo para tratar sintomas de menopausa de forma alguma. Existem estudos com testosterona, porque a testosterona, que é um hormônio masculino, ela te dá mais força muscular, mais vigor, mais energia, mas ela não é o hormônio da mulher. Então, para mulheres, apenas para as mulheres que têm a síndrome da disfunção, da hipofunção sexual. E assim mesmo, se ela começar a tomar testosterona e não melhorar a libido em 2 meses, é porque não é a testosterona. E isso não tem absolutamente nada a ver com a menopausa, tá? Aproveitando essa deixa, a baixa de estrogênio causa ressecamento vaginal, que provoca dor durante a relação e, obviamente, diminui a libido. Mas vamos falar melhor sobre menopausa e sexualidade em outro episódio. A reposição hormonal pode ser feita por via oral, por via transdêmica, normalmente as formas mais baratas, e em forma de adesivos ou pallets. Mas a relação custo-benefício entre fazer ou não fazer esse tipo de tratamento nem sempre é tão clara. Esse tratamento não é isento de riscos e exige um protocolo cuidadoso. Porque quando a gente fala em reposição hormonal, existe um protocolo para se fazer durante um período que não vai muito de entre 5 a 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Tem todo um cuidado que você tem que ter. Mas é um risco que vale a pena a gente correr, porque nós estamos sofrendo demais com sintomas. Agora, se você não tem sintomas, para que você vai se arriscar? Não faz sentido. E tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Antigamente, eram mulheres que tinham histórico de câncer na família. Hoje em dia, não é assim. Não é porque você tem histórico de câncer na família que você não pode fazer reposição hormonal. Os estudos indicam que o grande problema da mulher fazer reposição hormonal é se ela teve câncer. E não é qualquer câncer. É o câncer que pode piorar ou que pode se instalar porque ele é hormônio dependente. A terapia de reposição hormonal teve uma reputação muito ruim no passado. Um estudo americano chamado de Women's Health Initiative, WHI, feito no início dos anos 2000, demonizou completamente o tratamento. Mas houveram muitas descobertas positivas nos últimos anos, dando mais flexibilidade ao tratamento, considerando que cada corpo é um corpo. Agora vem a segunda linha de tratamento para aquelas pessoas que não podem fazer reposição hormonal. Ou para as que não querem fazer, né? Lembrando que fazer ou não fazer reposição hormonal é opcional. Requer a avaliação de vários fatores. É uma decisão a ser tomada em conjunto entre o médico e a pessoa que menstrua. Agora, as que estão sofrendo com sintomas, elas têm uma segunda linha de tratamento, que são os antidepressivos. Nós temos uma série de antidepressivos que podem ser utilizados, não é como antidepressivo em si. Ele vai funcionar, por exemplo, para reduzir as ondas de calor. E, consequentemente, reduzindo as ondas de calor, também podem ajudar a melhorar o sono, pode melhorar na fadiga, na irritabilidade, entre outras coisas.
Mas por que a gente chama de segunda linha de tratamento? Porque elas são menos, na média, elas são menos eficientes do que a reposição hormonal. E aí, por isso, que seria uma segunda linha de tratamento. Mas as mulheres podem ter benefício com isso, sim. Então, é uma opção. E a terceira linha são os fitoterápicos, que são medicamentos ou suplementos à base de plantas usadas para aliviar sintomas. É uma opção. E aí, a terceira linha de tratamento são os fitoestrogênios, né? Que são os hormônios fitoterápicos. Cuja ação é menor ainda, é bem menos eficaz, mas o ideal é que busque na alimentação. Porque o que vem pela alimentação, você vai absorver o que você precisa. E quando você toma suplementos, você também só vai absorver o que você precisa. E quando É importante dizer que uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos fazem parte das mudanças de estilo de vida que minimizam os sintomas da menopausa e melhoram a cognição. Mas essa é uma dica que vale para todas as fases da vida. E não é que existe uma alimentação que é a alimentação que é adequada para a menopausa. Não, existe alimentação saudável, que é a alimentação adequada para todas as nossas fases da vida. Todas, inclusive a menopausa. Então, se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que tem uma péssima alimentação, as chances dela passar pela menopausa sofrendo mais, obviamente que são maiores. Nunca é tarde para melhorar a alimentação e não vale inventar desculpas para fugir da atividade física, né? E a gente está vendo que é fundamental exercício físico. Fazer exercício pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. A gente está se livrando de muita coisa. Dessas questões hormonais, de câncer, enfim, você está melhorando a sua plasticidade neuronal, que é essa capacidade de fazer conexões. Então, exercício hoje é o remédio da moda. Lembrando que não é necessário, que às vezes as pessoas dizem, mas eu trabalho muito, não sei o quê, eu estou muito cansado. Esse cansaço do muito trabalho também é falta de exercício. Então, você deve buscar mexer o seu corpo do jeito que você quiser. Na musculação, na dança, na natação, bicicleta, o que quiser. A doutora Cláudia enfatiza que as mudanças cerebrais na menopausa são mais um rearranjo do que uma atrofia ou uma destruição. Ela compara essas mudanças a podas neurais, que acontecem em outras fases da vida, como a puberdade e a gestação, onde o cérebro corta conexões desnecessárias para fortalecer e priorizar as que são realmente importantes. Por que nós demos o nome de poda neural? Veio de como as podas são feitas na natureza. A gente vai lá num tomateiro ou na parreira, né, na plantação de uva, e o que a gente faz? A gente poda tudo que aquela árvore pode consumir de energia e não vai trazer nenhum benefício para aquela árvore, ou seja, ela não vai melhorar a beleza e nem a qualidade dos frutos. E o que a gente quer? A qualidade do fruto. Então você poda o que passa a ser desnecessário, o que já é inútil e o que não vai servir dali para frente. Então é desta mesma forma que nós temos que entender o que significa as podas neurais para a gente. Então, as mulheres teriam 3 grandes fases de poda neural: puberdade, gestação e menopausa. Estudos indicam que, embora possa haver uma perda inicial da massa cinzenta no começo dessa fase, a maioria das mulheres recupera esse volume num processo de rearranjo. Se existe, alguns estudos mostram uma perda
uma perda no começo dessa fase e depois mostra que a maioria das mulheres recuperam. Mas aí não é o recuperar exatamente a mesma coisa, é o rearranjo. E ela ajuda a gente a entender que nessa menopausa, esse rearranjo, olha que interessante, ele acaba fortalecendo essa forma de interconexão e de melhorar o que é pré-existente, que fica mais fortalecido. Mas você escolhe, é como se você estivesse escolhendo o que é realmente importante, que eu vou continuar fazendo, e o que não é mais importante, e que eu vou deixar essa conexão embora. Porque eu acho que eu não expliquei. A doutora Sônia também diz que se os sintomas cognitivos estiverem relacionados à menopausa, tudo volta ao que era antes. Ufa! Amém. Acho que para diferenciar os sintomas da menopausa de uma coisa mais, vamos dizer assim, de causa degenerativa, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, enfim, é que, em geral, essas doenças neurodegenerativas, elas ocorrem numa fase em que a pessoa é mais idosa, né? Então, em geral, a frequência aumenta após os 60 anos, após os 65 anos, mais ainda, 70 anos, enfim. E esses sintomas da menopausa são, mais ou menos, a maior parte das mulheres é por volta dos 50 anos de idade, né? Então, é numa fase mais precoce. Então, isso seria um fator de auxílio para diferenciar as coisas. E a segunda é que essas alterações, elas pioram, né, ao longo do tempo, as alterações degenerativas. E as alterações associadas à menopausa começam na fase perimenopausa, então quando começam os fogachos, as falhas menstruais e tal, e vão até a fase da menopausa, mas depois que a mulher entrou na menopausa, a tendência é que melhore isso, né? Então, a pessoa sente que está retornando ao que ela era antes. Para fechar este episódio, contando um pouco para vocês, a gente, às vezes, envia a pauta para a entrevistada antes. E no final, sempre abrimos um espaço para ela acrescentar algo, deixar um recado ou um conselho. A doutora Lina preparou um recado especial e leu no final da nossa conversa. E a gente se emocionou muito ouvindo. Por isso, quisemos terminar este episódio com essa mensagem. Ouçam só. Se conselho fosse bom, mas vamos lá. Vamos pensar juntas e, felizmente, tem lugar de fala. Em primeiro lugar, olhe para você com generosidade. Seu corpo te trouxe até aqui. Provavelmente ele não é um corpo perfeito. Talvez você nem o ache bonito, mas é o seu corpo. Aquele que te permitiu amar, suspirar, chorar, rir, gargalhar, ter raiva. Talvez tenha te dado um ou vários filhos. Pode ter amamentado no peito ou no colo. O corpo, esse corpo, te permitiu correr do bicho-papão e enfrentar dragões. O corpo muda. Muda com a história que ele vai vivendo. Ganha ruga, cabelo branco. Olhe para o seu corpo com carinho. Descubra nele coisas belas e potencialidades. Dance. Encontre amigos. Viaje para qualquer lugar. Até para dentro de você em um domingo preguiçoso de casa vazia. Tenha um belo amor ou vários. Tenha um dia de tirar o fôlego ou bem calminho. Viva. Viver é cada vez mais difícil e desafiador. Viva, apesar dos incômodos. Viva e saiba que há uma irmandade que, ao fim e ao cabo, está aqui para te abraçar.
E no próximo episódio, a conversa sobre tratamento da menopausa continua, mas com um olhar voltado para políticas públicas. Vamos falar sobre o SUS e os caminhos de tratamento para quem não tem acesso a clínicas particulares, realidade que afeta em sua maioria pessoas não brancas. Uma conversa importante e necessária sobre acesso, desigualdade e o direito de todas as mulheres e pessoas que menstruam a um cuidado digno nessa fase da vida. Se você gostou, deixe seu comentário, conta sua história pra gente e compartilhe nas suas redes sociais com amigos e familiares que vamos ficar muito felizes daqui. Sem Regras é uma série idealizada, coordenada e apresentada por Angélica Paulo, Renata Arantes e Marília Nunes Paulino, com apoio do Instituto Serra Pilheira e mentoria de Natália Silva. A Estela Nesrini e o Amon Medrado da Todo Canto assinam a trilha sonora original. A edição, sonorização, mixagem e masterização são do Gustavo Rocha. Aliás, pedimos desculpa pela qualidade do áudio num trechinho da fala da doutora Lina. Como as entrevistas são feitas remotamente, houve uma breve instabilidade na internet, mas achamos melhor manter assim mesmo, pelo sentido do conteúdo. O trecho da fala da Maria Ribeiro foi retirado do TikTok de @universa_wall, publicado em 28 de junho de 2024. O planejamento e redes sociais são da Renata Arantes. Você encontra o Sem Regras no Instagram, @semregras.pod. Também temos um canal no YouTube. Lá é @semregras.podcast. A identidade visual e site são da Marília Nunes Paulino. O roteiro deste episódio é de Marília Nunes Paulino, a produção da Angélica Paulo e a revisão da Renata Arantes e da Natália Silva. Até a próxima!